Nós vamos, abra a sua Bíblia, aonde foi a leitura oficial. Nós vamos trabalhar em cima desse texto aqui, pelo menos 2 semanas. Capítulo 18 de Mateus, versículo 21 a 35. Eu não vou cansar os irmãos, tá bom? Eu quero assim que os irmãos, fazer um pedido aos irmãos, que preste atenção. Se você precisar se levantar, no último caso, tá bom? Desliga aí o celularzinho, nada de, a não ser que você, nesse momento, mande aí coloca aí o link aí, para você quiser compartilhar esse momento agora, a pregação, a palavra, você pode fazer isso. Pode, Juninho, aí, vocês colocando aí, glória a Deus. Então assim, você pode compartilhar, né? Um amigo, um familiar que está nos acompanhando pelas redes sociais, tá bom? Então nós vamos trabalhar um pouco em cima desse texto, e depois nós vamos voltar para onde vamos dar continuação, onde nós paramos semana passada. Glória a Deus. Quem aqui já foi ofendido? Quem já foi ofendido aqui? E os que não levantaram a mão não foram ofendidos ainda? Mas você vai ser ofendido qualquer hora dessa. Ninguém escapa disso. Todos nós, alguma vez na vida, fomos ofendidos. Quer ver uma coisa? Quem já foi ofendido aqui? Levanta a mão. Já aumentou mais um pouco, olha aí. Todos nós, seja pelo um pai, seja pela mãe, seja pelo marido, seja pela esposa, seja pelo amigo, seja pelo um patrão, mas você foi ofendido algumas vezes. Mas eu tenho algo que vai consolar o seu coração também. É que você também já ofendeu alguém, algum dia. Quem aqui já ofendeu alguém um dia aqui? Quem já ofendeu alguém aqui? Então você já foi ofendido e também já ofendeu. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres que não temos domínio total das palavras, de atitudes que tomamos. E alguma situação você ofendeu alguém. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. O problema também é como você se comporta no momento que você foi ofendido. Aonde é que você coloca essa ofensa? Aonde você guardou ela? Aonde ela está hoje? Você botou para fora? Você rebolou? Você não quis saber? Ou está guardada? Como você reage a isso, é que também vai determinar o seu estilo de vida. O seu estilo de vida vai ser dirigido por essas ofensas. Então, tudo nas nossas vidas, irmãos, tudo nas nossas vidas, escute isso aqui que eu vou lhe dizer, tudo nas nossas vidas é resultado, tudo no Evangelho, ou no cristianismo, é resultado do perdão. Diga comigo, tudo no Evangelho que eu desfruto é resultado do perdão. Do perdão. Mas eu quero traçar um pouquinho aqui esse texto. Vamos lá, capítulo 18, 21. Vai acompanhando, a minha NVI. Então Pedro aproximou de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar
a meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí ele mesmo responde. Pedro não era fácil não. Pedro vai e responde: 7 vezes? Jesus não teve nem tempo. Pedro foi logo na frente. Ele tentou impressionar Jesus, chamar a atenção de Jesus, né? Talvez ele dissesse: 7 vezes eu vou ganhar aí um lugarzinho aí mais perto de Jesus, na tribuna. Jesus vai dizer para ele assim, Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O versículo 23 vai dizer assim: por isso, eu quero fazer aqui uma introdução para a gente entender e a gente volta para lá. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, ou então 10.000 talentos, né? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. E ele ainda não pagou. Por quê? Porque a dívida era muito grande. A dívida era impagável. A dívida, ela ia muito além do que aquele homem tinha, se vendesse ele, a mulher, os filhos. Era muito maior. Esse homem devia 10.000 talentos. Tem uma versão que diz isso. E diz que um talento de prata era mais ou menos 30 a 35 quilos de prata. Tu imagina 10.000. No grosso aí, os teólogos estão aqui, 10.000 talentos era mais ou menos 150 anos de trabalho. Dá para pagar uma conta dessa? Sim ou não? Dá para a gente pagar 150 anos de trabalho? Um talento, fazendo aqui, trazendo para o tempo, os tempos bíblicos, um talento era 6.000 denários. Aqui ó, um talento, 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Então esse homem aqui, o rei foi muito bom para com ele. Ele não tinha como pagar essa dívida. E o rei ouviu o clamor dele, e o rei perdoou ele, abriu mão e disse: está perdoado. Essa história parece com você? Você tem uma história parecida com essa? Quem tem uma história parecida com essa aí? Quem tem? Ou quem teve essa historiazinha bem parecida? Foi assim que Deus fez conosco. A gente tinha uma dívida impagável, muito grande, que a gente não tinha condição de pagar, e Ele pagou. Ele perdoou essa dívida. Ele cravou na cruz e nos deu agora liberdade. Nos deixou livre da dívida que era contra nós. Esse rei foi muito bom. Mas só para a gente compreender que eu quero entrar, essa não é a pregação evangelística. Mas, muito bem, vocês notaram aqui o tamanho da dívida desse homem? E aqui eu digo que é o tamanho do perdão de Deus. Tamanho do perdão de Deus, inexplicável. Agora veja bem, se você receber um perdão desse tamanho de Deus, por que você não perdoa quando o irmão apenas olha para você com a cara ruim?
Olha o tamanho do perdão. Toda vida que você precisar perdoar alguém e você não sentir desejo, porque eu vou explicar um pouquinho lá na frente essa questão de desejo ou não sentir desejo, você se lembra do tamanho do perdão que Deus perdoou você. Olha o versículo 27, vamos para o 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou. Vamos lá, o 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Esse homem, veja bem, o rei perdoou ele 10.000 talentos, vários carros cheios de pratas, carretas cheias de pratas. Ele não tinha como pagar. Agora esse devia a ele 100 denários, 100 dias aproximadamente, um pouco mais, 100 dias de trabalho. Se a gente fizer uma soma grosseira, 3.000 e poucos reais, 3.000 e poucos reais, 4.000, se parcelassem 12 vezes no cartão, dava 300 e poucos reais, 400, não sei, os irmãos aí que faz a conta aí, dava para pagar em 12 meses, passar no cartão, né, de crédito, 12 meses, dava para pagar a dívida. Mas esse homem aqui, olha o texto, olha o que é que o texto vai dizer. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho, mesmo jeito, e implorou-lhe: tem paciência comigo e eu pagarei a você. Olha o texto, o versículo 30. Mas ele não quis. Ele não quis acertar a conta com seu conservo. Ele desprezou aquilo que o rei tinha feito com ele. É tanto que os servos vão ficar tristes, vão lá dizer para o rei. Mas se você botar na balança, escuta aqui, isso aqui tem uma lição para nós. A dívida desse homem era muito, e eu já expliquei para vocês. Agora a Bíblia está dizendo aqui que é 100 denários. E nós vamos entrar na mensagem. Queridos, o perdão de Deus nas nossas vidas, ele é muito maravilhoso, porque você vai ter agora que analisar esse perdão. O versículo, para a gente concluir aqui essa análise que nós estamos fazendo, o versículo 35, é aqui que é onde eu quero pegar. O 35 vai dizer assim: assim também, eu queria que todos vocês lessem comigo, vamos lá. É a Bíblia, isso aqui é a Bíblia não passa a mão por cima de nós, a Bíblia não massageia o nosso ego, a Bíblia não fica te dando uma opção para você escolher. A Bíblia é categórica, a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Olha o que é que vai dizer aqui: assim também fará meu Pai. Isso aqui é assustador, irmão, porque tem uma imagem de Deus, não, Deus, eu peco, mas Deus, eu não vou perdoar você não, mas Deus não vai me condenar. Olha aqui, vamos lá, versículo 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vocês têm coragem de ler isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Isso aqui é muito grave. Isso aqui tem que ser considerado. Nós brincamos de ficar mal um do outro. Isso é gravíssimo. Nós tínhamos todo dia que se levantar dizendo: rapaz, eu machuquei quem, eu feri quem, eu preciso pedir perdão a quem, porque isso aqui é muito grave. Isso aqui determina o meu destino.
Nós vamos ler um texto que eu li, mas isso aqui é muito interessante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. E nós vamos já voltar para o final da semana que eu deixei aqui. Vamos lá. Olha o que é que diz aqui, está bem pertinho. Juninho já botou ali, NVI. Pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Isso aqui é a palavra. Eu perdoo, também sou perdoado. Aí vamos lá, o outro versículo. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Papai do céu, o nosso Deus amoroso, celestial, não perdoará as vossas transgressões de vocês. Mas isso é muito sério, porque quantos de nós que estamos hoje aqui, irmãos, não conseguimos sentar na mesa com o nosso irmão? Isso é muito sério. Eu preciso, sabe, olhar para esse texto aqui, sabe, e ver essa gravidade do que está falando comigo. Deus está falando conosco. Deus está dizendo: você escolhe. Se você perdoar, você também vai ser perdoado. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Dá uma olhadinha para o irmão. Diz para ele assim: você está vendo aí? Dano, fala para ele: tu está vendo aí? Tu não vai me perdoar não? Diz para ele: tu não vai me perdoar não? Tu vigia. Eu já quero pedir perdão a vocês, irmão. Se eu pequei aí, se eu ofendi vocês, me perdoem. Porque é sério isso aqui. A gente não pode, sabe, ser levado por esse crentesco que a gente vive, não. Eu preciso observar isso, porque isso é sério. E nós vamos voltar lá para a semana passada, quando nós terminamos falando sobre José, que José, ele estava ouvindo a voz da vingança, mas no momento que ele ouviu a voz da graça, porque perdão é reconhecer a graça também. Perdão é você não desprezar a graça que alcançou você. E José, ele estava ouvindo a voz da vingança, lá no 42:7 do Gênesis, que eu falei para os irmãos podem ir na Bíblia, lá está dizendo que ele encarou aquela situação asperamente, ele não agiu corretamente, mas quando ele ouviu a voz da graça, ele se torna o exemplo de perdão. José se torna o exemplo de perdão, porque José estava ainda ouvindo a voz do seu ego, porque o ego, irmãos, o nosso ego é terrível, porque perdoar, diga comigo assim, perdoar, vamos lá, aqui em cima também, perdoar é rejeitar o ego, perdoar é rejeitar o ego. Por quê? Porque o ego exige o seu direito. E aí é onde o perdão de Deus, que é divino, perdão é divino. Perdão não é humano. Perdão é divino. E o ego, ele sempre vai querer o seu direito. E é onde entra a palavra de Deus nos confrontando. Eu gosto porque a palavra de Deus nos confronta para nos mudar. Vamos pregar mais aí. Eu disse para o irmão: a palavra de Deus confronta eu e você. Mas espere mudança, porque vai acontecer. Quando nos confronta, nos muda. Aí já tem aquele jargão que eu falo muito: aquilo que você não confronta, não espere mudança. Então a palavra, ela nos confronta, e nós podemos ver isso aqui, querido, no capítulo 50, vamos lá de Gênesis, para mim terminar aquele ponto, capítulo 50 de Gênesis, versículo 15 ao 21, vamos ler aqui, para você ver que José, ele vai botar o ego dele debaixo dos pés dele.
E ele vai agora entrar pelo caminho de graça. Ele vai entender. Escuta, vamos lá. Então, vendo os irmãos de José que o pai dele havia morrido, disseram: se José guardou rancor, olha aí, contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Passa aí, irmão. José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha aí, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei, olha isso, irmão, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou como? Como foi que ele falou lá no 42:7? Asperamente, e agora ele falou amavelmente. Isso é coração de quem é perdoador. Isso é coração livre de mágoa. Isso é coração que não guardou rancor. Os irmãos dele estavam dizendo: se ele tiver guardado o rancor de nós, e ele está mostrando agora, tranquilizou. Vocês pecaram contra mim, mas eu tenho um coração livre de mágoa. Você pecou contra mim, mas eu não guardo rancor. Eu sou livre disso. Eu não sou preso nas mágoas e nos rancor. José está dizendo: fique tranquilo, eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês. E falou amavelmente. Como você convive, como você guarda, como você está encarando alguém que lhe feriu. Vamos falar já um pouquinho aqui como tratar as pessoas que nos ferem. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: eu não guardo mágoa de ninguém. Vamos lá, diga comigo assim: quem não perdoa, bem alto, quem não perdoa, não pode adorar a Deus. É forte isso. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Pois é, está na palavra de Deus. Quem não perdoa não pode adorar a Deus, nem trazer a sua oferta ao altar de Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês que esses textos sobre perdão é gravíssimo. Tem muita gente que a oferta não sobe, fica no altar e não sobe. Capítulo 5 de Mateus, vamos lá, bem conhecido esse texto, né? A gente lê muito, vamos lá. Até quando a gente quer deixar alguém estreito, a gente lê esse texto para eles, né? Para as pessoas. Capítulo 5, versículo 23, até o Juninho já sabe já. Olha o que é que diz aí: portanto, se você estiver, é NVI, né, Juninho? Apresentada a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você. Para aí, Juninho. Irmão, por isso que eu digo para vocês que coisa terrível. A palavra de Deus é muito terrível. Olha o que é que o texto está dizendo.
O texto não está dizendo que é eu que tenho algo contra o irmão. E eu poderia dizer assim: Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. O Senhor está sendo injusto, porque não sou eu, não tenho nada contra ele, contra ela. Eu vou aqui, eu vou ofertar a minha oferta ao Senhor. Eu vou aqui adorar ao Senhor. Não tenho nada a ver com o irmão que tem alguma coisa contra mim. Vocês querem ler de novo o texto? Olha o que é que o texto está dizendo. Se lembrar que seu irmão tem algo contra você, vamos lá, outro texto. Deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Deixa esse texto aí. A Bíblia não está dizendo que você volta ao irmão e chega lá para o irmão e diz assim: irmão, eu vim saber que você tem alguma coisa contra mim, então eu estou aqui para a gente acertar as contas. A Bíblia está dizendo, quando a Bíblia fala de reconciliar, a Bíblia está dizendo que a gente tem que ir à pessoa com esse espírito quebrantado, sabe, com espírito de temor diante da pessoa. Você não vai até ela e dizer: olha, rapaz, Deus me revelou lá no altar que tu tem alguma coisa contra mim. Não. Sabe por quê? Porque eu entendo aqui dentro desse texto que, sabe, irmão, isso aqui tanto é benéfico para quem está indo e para quem está esperando. Mas nós vamos ver isso aqui justamente porque isso é muito sério. Agora deixa eu aqui trazer um pouquinho aqui. Nós chegamos na casa de Deus às vezes para adorar a Deus, porque o perdão também, irmãos, é um sacrifício. Perdão também é eu derramar sacrifício no altar de Deus. Aí como eu posso sacrificar o Senhor? Quer ver? Eu vou te dar um texto. Vamos lá no culto de Caim e Abel, no capítulo 4 de Gênesis. Vamos lá, olha como isso é sério. A Bíblia está dizendo que Deus não aceita eu vir ofertar. Por quê? Porque antes da oferta, você é melhor do que a oferta para Deus. Deus não está visando você em primeiro lugar. Aliás, a oferta em primeiro lugar. Deus está visando você em primeiro lugar. Você é melhor do que o dízimo, do que a oferta para Deus. Então Deus está dizendo: eu não aceito a sua oferta nem o seu culto, quanto você não voltar e se reconciliar com o seu irmão. O capítulo 4, versículo 4, vamos lá. O capítulo 4, versículo 4. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para as partes gordas. É assim ou não? Então lê comigo, vamos lá. O Senhor olhou com agrado para Abel, olhou para agrado Abel e a sua oferta. Ou seja, Deus vai pegar, você está hoje aqui cultuando, adorando a Deus, e Deus, Ele se agrada com isso, Ele se agrada com a sua oferta, com a sua adoração. Mas Deus, antes de receber, Deus vai até você, Deus vai ver se você está bem, Deus vai ver se o teu coração está limpo, Deus vai ver se não há ódio, se não há rancor contra o irmão, porque senão essa oferta não sobe. E Deus olha para Abel, com agrado para Abel e a sua oferta. A oferta está no segundo plano. Por isso, nós homens, nós estamos olhando para a oferta. Nós homens estamos olhando para o dízimo alto. Deus não, Deus está olhando para o indivíduo, porque Ele sabe que o perdão é a melhor oferta entre nós. Aleluia. O perdão é a maior oferta que nós podemos nesta noite oferecer a Deus. E veja bem, aí vamos lá, aí Abel vai e oferece, Deus, cheiro suave ele recebe.
Aí o culto está lá rolando, e Abel ofertando a Deus, e o culto rolando, e oh, glória a Deus, aleluia. Aí chega outro indivíduo, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Ou seja, Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Agora por quê? Porque o coração de Caim estava cheio de ódio. Olha o texto, olha o que outro texto vai dizer. O capítulo, vai o versículo, outro versículo. Então o Senhor disse a Caim: porque você está irado? Como eu vou apresentar um sacrifício a Deus irado, irmão? Como é que eu vou chegar na igreja? Eu estou zangado com o irmão. Lá está ele ali, ele ainda fica dando glória a Deus. Rapaz, eu não sei não, um negócio desse. Como é que eu vou ofertar? Rapaz, mas ele sentou na mesma fila que eu estou. Eu não quero nem ouvir o glória a Deus dele. Como é que está irado? Caim está irado porque desfaleceu o seu semblante. Ele não tinha vida. Então ele precisava fazer o quê? Está aí o texto do capítulo 5 de Mateus. Ele precisava voltar, se reconciliar e ofertar a Deus. Olha como isso é sério, gente. Isso é tão sério. Jó diz que as pessoas que têm a alma amargurada não desfrutam de nada. Uma parte do versículo do capítulo 21 de Jó. Jó diz que essas pessoas que andam amarguradas, que não conseguem perdoar, elas não desfrutam de nada. Vocês sabiam que pessoas que acumulam dentro de si a amargura dos outros, que não perdoa, é uma pessoa triste? Sim ou não? É uma pessoa triste, é uma pessoa cabisbaixo, é uma pessoa, sabe, que não consegue transmitir alegria, porque ela está sendo consumida por isso. Isso é terrível, irmão. O Espírito Santo quer mudar essa história hoje. Hoje há um rio de Deus aqui. O Espírito Santo vai levar você nesse rio. Então, veja bem, até as nossas orações são interrompidas. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu vou te citar aqui para você, em Marcos capítulo 11, versículo 25. Escute isso aqui. Eu vou sempre estar citando isso aqui para vocês. Isso aqui é muito grave. Se eu tenho questões, quando eu me ajoelho, as minhas orações não são atendidas. Pastor, Deus não está ouvindo? Está ouvindo, mas não atende. Porque tem um princípio bíblico. Vamos ler? Vamos lá? Quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o que é que diz? Quando estiverem orando, eu estou orando aqui, mas eu tenho questões que eu preciso resolver isso, eu preciso liberar alguma coisa. Aí vai dizer assim: alguém perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Novamente aqui. Quem está recebendo a palavra? Mas isso é sério. Tem pessoas que dizem: pastor, eu oro tanto, quanto mais eu oro, mais eu rezo, se você quiser, mais assombração aparece, pastor. Claro, você precisa liberar. Você precisa liberar hoje, você precisa hoje. Sabe, irmãos, eu vi uma frase, eu não sei de quem é e não sei dela toda, mas eu peguei um pouquinho dela, que diz que você não é obrigado a amar o seu inimigo, mas você deve perdoar ele. Você não deve andar com seu inimigo ombro a ombro, mas você deve perdoar ele. Viu como é sério o negócio? Irmão, nós vamos estudar um pouco desse perdão. Como esse perdão ele vai trazer hoje e vai trazer para nossas vidas. Então, eu queria que você levantasse a mão comigo e dissesse assim: Senhor, eu vou orar, eu vou te adorar, eu vou sacrificar, mas eu quero hoje acertar contas
com todos aqueles que me ofenderam, em nome de Jesus. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Vamos fazer. Então vamos lá, para a gente. É assim, nós vamos ter alguns dias aqui. Diga comigo: perdoar é repetir para com o próximo a mesma atitude de Deus para conosco. Por isso que eu tenho que perdoar. Não tem esse negócio não, irmãos. A gente tem que perdoar. Como foi que Deus agiu com você? Qual foi a reação de Deus quando você pecou várias vezes? Vou aqui repetir de novo a frase: perdoar é repetir para com o próximo a mesma atitude de Deus para conosco. Eu não estou sentindo o desejo de perdoar. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Não, mulher. As mulheres, né? Não, mulherzinha, eu não vou perdoar ela agora. Eu não estou sentindo. E aí, como é que fica isso? Aí os homens, não macho, né? Ainda tem, rapaz, é um negócio cearense. Não, macho, eu não estou sentindo de pedir perdão agora. Ele me maltratou muito. Ele me pisou muito. Então, eu não estou sentindo. Então, eu não vou perdoar. Diga comigo assim: perdão. Vamos lá, perdão, fica gravado. É um ato da minha vontade e não das minhas emoções. As minhas emoções é uma atitude, certo? É eu tomar uma atitude para perdoar. Eu tenho que ter coragem para perdoar. Eu tenho que encarar, eu preciso perdoar. As minhas emoções, sabe o que é que elas vão dizer? Paga com a mesma moeda. É ou não é? Ele me paga, ela me paga, ela vai ver. Eu vou começar a orar. Eu vou começar a orar e Jeová vai mover as águas, irmão. Porque se eu for perdoar, me baseando pelas minhas emoções, ela vai dizer: pague ele com a mesma moeda. Se vingue dele. Vai dizer isso. Veja como isso é sério. Irmão, isso acontece no nosso meio, sim ou não? Já aconteceu com você? Que dá vontade de estrangular a pessoa? Em nome de Jesus, eu vou quebrar esse pescoço. Em nome de Jesus. Mas isso, irmão, é justamente, irmão, às vezes a pessoa diz: pastor, isso não acontece não. Oh, não acontece. Tem dia que a gente vem, o camarada fez com a gente encontra ele no meio do caminho, a gente vem num carro, é hoje, Jesus. É hoje, o cara passa a segunda aqui, é hoje. Aí o Espírito Santo bota em neutro. As emoções, ela leva a isso. Olha o que é que diz Romanos capítulo 12, versículo 19. E o versículo 20, e vamos para o 21. Olha aí o que é que diz: amados, nunca procure vingar-se. Dá um grito aí, diga assim: eu não vou me vingar. Eita glória. Vocês têm coragem de dizer isso de novo? O céu está ouvindo isso. O céu está aplaudindo vocês hoje aqui. Diga comigo assim: eu não vou me vingar de ninguém. Pode pisar no meu pé, eu não vou me vingar. Ele vai dizer assim: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Sabe o que ele tem que fazer? Cheira, beija, perdoa. Meu amado, minha amada, eu estou de bem com você e com Deus. Deus sabe tratar. Agora o que Deus vai fazer é problema de Deus. É problema de Deus. Deus é a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vamos lá, olha aí, ó.
Ao contrário, veja bem, ao contrário, gente, isso aqui é um ensinamento bíblico. Isso aqui é ser crente pentecostal. Pentecostal faz tudo isso aqui, fala em línguas, ora em língua, que os crentes nem oram mais em língua, né, irmão? Nós vamos já orar, viu? Nós vamos orar aqui para Deus batizar com o Espírito Santo, para você falar em línguas, para você que nunca mais falou, voltar a falar. Eu sei que tem pessoas que não creem, eu respeito você, até obreiros, né? A gente respeita, mas eu creio nisso. Chega a dar vontade de eu falar aqui, mas senão vai dizer que já é uma coisa montada, né? Mas eu entro, passo 1 hora falando em língua no meu quarto, orando em línguas. Ai, como isso é gostoso, irmão. Ai, como isso é bom. Quem já experimentou isso aí? Quem experimentou isso? Olha, muita gente, né? Glória a Deus. Então veja bem, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, glória igreja, tiver fome, se tiver sede, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Por que não é na minha? Rapaz, o negócio é, por que não é nessas brasas, não é na minha? É porque quem faz isso já tem brasa na cabeça já. Porque quem faz isso já está ungido. Eu não acredito que uma pessoa, eu sou espiritual e não perdoa. Você não é espiritual. Perdão é sinal de espiritualidade também. Perdão é sinal de obediência. E a verdadeira espiritualidade, ela começa quando eu começo a obedecer. Eita Deus, quem pode dar glória aí? Todo mundo agora, para a gente terminar, todo mundo, 1, 2, 3. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aplauda Jesus. Quem foi por Deus perdoado, deve perdoar. Não existe outra saída. Mateus 6,12 está escrito aí. Acabamos vamos ler aí. Esta é a única porta que a Bíblia nos apresenta. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Você pode novamente aí, dar uma olhadinha para o irmão, está bonito hoje, viu, irmão? Diz para ele, você está bonitão hoje. Diz para ela, você está bonitona hoje. Mas continue me perdoando, que eu sempre vou aqui e acolá tá errando na vida. Efésios 4,32 diz assim: antes sedes um para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Irmão, eu ia entrar agora num ponto, esse ponto eu trabalhei em cima dele hoje, mas eu não vou entrar porque ele é grande, mas é um ponto que eu estava dizendo: Jesus, deixa eu chegar nele hoje. Então eu vou deixar para terça, porque nós já estamos terminando, senão eu vou atropelar e eu tenho que falar desse ponto aqui. Esse ponto aqui, irmão, eita Jesus. Mas vamos aqui, diga comigo assim: eu preciso perdoar como Cristo perdoou. Se a gente pudesse fazer uma vigília aqui, nós ia até umas horas ministrando aqui, mas nós vamos orar. Terça-feira nós vamos estar aqui de volta. Como passa o tempo ligeiro, misericórdia, eu dei um ponto em uma metade de outro. Nós temos 10 pontos. Pois vamos lá, eu vou orar por você hoje, eu vou orar pela sua família, eu vou orar para Deus remover do seu coração. Escuta aqui. Não fica aí no banco não. E nem precisa você dizer para ninguém. Deus vai remover hoje mágoas, ofensas, que estão roendo a alma de pessoas hoje aqui.
Deus vai arrancar. Pastor, e como é que eu vou saber? Você vai sair daqui com alegria tão grande, porque brasas vivas vai sobre a sua cabeça hoje. Hoje você vai experimentar algo de Deus novo. Irmãos, não seja prisioneiro disso. Parece que eu estou falando aqui para a gente. Não seja prisioneiro disso. Tem pessoas que elas querem ser alegres, mas quando ela vai deitar, ela diz: eu não sou alegre porque eu estou eu estou com essas pendências. Então hoje eu quero orar pela sua vida espiritual. Se você é batizado com o Espírito Santo, eu quero orar para Deus ativar, para você começar a falar em línguas aqui. Eu quero orar por essa doença que você está carregando no corpo, ou então alguém da tua casa, tu vai vir sendo representante dela aqui. Eu quero orar por você hoje, pela sua vida conjugal. Deus vai colocar amor nesse cabra, Deus vai colocar amor nessa ovelha, Deus vai fazer ele cheirar você novamente no cangote. Deus vai fazer a obra hoje aqui no nome de Jesus. Vou orar para a tua filha deixar de rebeldia. Vou orar para Deus derramar um quebrantamento na sua casa. Nossos filhos são bênçãos. Então você pode ficar de pé e sair e vir para cá.